Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um culto de Arena Jovem hoje. Todo sábado a gente vai estar trazendo a palavra de Deus, trazendo ensinamentos que vão edificar, mudar a nossa vida, trazer palavras ousadas que realmente vão fazer com que nós venhamos a avançar sem comodismo, sem um pensamento fechado, mas sim pensar lá na frente e mudar essa geração, fazer essa geração ser avivada em nome de Jesus. Amém? Vamos esperar um pouquinho só o pessoal entrar. Eu já começo a palavra, tá bom? Só um minutinho, só de espera, aí a gente já começa a palavra. Hoje nós vamos falar sobre Carlos Anacondia. Se um dia você já ouviu falar sobre esse nome, já ouviu falar sobre essa história, sobre o que ele fez, né, através do Evangelho, a vida dele, o que representa para nós que somos cristãos, que você já vá deixando aí um like e vamos estudar sobre a vida dele hoje. Amém? Bom, amados, primeiro eu queria orar por vocês, tá bom? Gostaria que vocês se entregassem realmente ao Senhor, que nesse momento nós vamos falar com Ele. Pai, nesse momento, Senhor, eu te agradeço por mais essa noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que está vendo esse vídeo. A cada vida, Senhor, que esse vídeo vai alcançar, eu declaro bênção sem medidas na vida dele, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus, nessa noite nós possamos ter a luz da palavra vinda do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, nos tocar, nos moldar. Pai, nós não queremos palavras de conforto, mas eu quero, Pai, que sejam palavras para que realmente nós venhamos a aprender, a nos disciplinar, ó Deus. Pai, obrigado por todas essas bênçãos que o Senhor nos deu no dia de hoje, pela saúde, pelo emprego, pela família e por todos aqueles que estão à nossa volta. Pai, nesse momento eu quero te agradecer e toma rumo, Deus. Usa a minha vida para falar com essas pessoas e usa, Pai, minha vida para poder que nós venhamos ser edificados, ó Deus, e consolidados na Tua presença. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Hoje, como eu já disse no começo, nós vamos falar sobre um evangelista que mudou gerações. Assim como eu falei nos cultos anteriores de Arena Jovem, a gente está trazendo uma série de palavras de pessoas que revolucionaram a sua época, tanto em seus países, tá bom? E hoje nós vamos falar de um cara que era da Argentina, nossos irmãos. Vamos lá. O nome desse cara, como eu já disse, é Carlos Anacondia. Eu vou ler um pouco sobre a biografia dele, tá? Porque são coisas que de cabeça é difícil gravar, então eu vou lendo aqui e nós vamos vendo como era a vida desse cara. Carlos Anacondia, ele nasceu em 1944 e hoje ele tem 75 anos. Pregador argentino da cidade de Quilmes, casado e com 9 filhos. Popularidade carismática e líder da organização missionária Message of Salvation Education. Ex-empresário, converteu-se em 1979 e tornou-se conhecido por expulsar espíritos malignos nas cruzadas evangelistas. O cara era fera. Carlos Anacondia foi um grande evangelista. Nascido em 1944, como eu disse, com 9 filhos, ele era dono de uma pequena empresa. Antes de largar tudo para trás e aos 30 anos sair pelo mundo através das famosas cruzadas pregando o Evangelho, curando e libertando pessoas através do nome de Jesus. Ele começou com pequenas cruzadas em bairros, vilas e cidades. Então Carlos Anacondia, ele era um cara empreendedor, né? Ele tinha uma microempresa, até o ponto que Cristo chegou, entrou na vida dele e ele realmente entendeu que o conceito, a vida que Cristo queria para ele não era apenas baseada em valores financeiros,
mas sim em valores de vida. E ele pegou e abriu mão do seu negócio e saiu atrás de cruzadas para poder falar do Evangelho de Cristo para outras pessoas, porque ele entendeu que realmente só ele, o Evangelho, a vida de Cristo não podia ficar só com ele, mas ela tinha que ser transmitida a mais pessoas. Amém? Continuando aqui, as cruzadas eram em tendas, onde milhares de pessoas se encontravam para ouvir a palavra de Deus e receberem cura e libertação. A sua visão era de evangelizar a Argentina, América Latina e o mundo. O princípio adotado é deixar os frutos das cruzadas, de esforço e trabalho nas igrejas para que cresçam em fé e poder de Deus. Então, o único objetivo que ele tinha como direção, como foco, era fazer com que Cristo, que as pessoas conhecessem a Cristo e que as igrejas viessem a crescer, não só em números, mas em poder de vida de Deus. A situação da Argentina era degradante e difícil. Os evangélicos eram desprezados e perseguidos psicologicamente, até não tão diferente dos dias de hoje. As igrejas eram pequenas e em pouco número de membros. O povo estava acostumado com abundância material. Então o povo daquela época ele estava acostumado com abundância. Eles não tinham falta de coisas materiais ou financeiras. Então, logicamente, do ser humano é próprio isso, né? Que quando a gente começa a conquistar as coisas, quando a gente começa a não ter do que correr atrás, né? Igual naquela época eles tinham abundância em tudo. Eles tinham dinheiro, eles tinham o melhor alimento, eles tinham o melhor carro, mas esse é o perigo. Quando a gente começa a ter muitas coisas, é provável que a gente comece a esquecer de Cristo. A gente tem que ser fiel nos dias bons, mas também nos dias ruins. E aquele povo, eles começaram a ter abundância e começaram a esquecer de Cristo. Começaram a deixar Jesus Cristo de lado e começaram a pensar apenas no que eles tinham. Para eles não faltava nada e Cristo era só uma mera coisa que para eles não fazia falta. Mas depois da guerra com a Inglaterra, a Argentina quebrou. Aí quebrou em todas as coisas. Quebrou financeiramente, quebrou emocionalmente, aí quebrou. Aí o povo ficou meio maluco. Deus estava trazendo quebrantamento para aquelas pessoas mediante a fome e a desgraça. Anacondia recebeu uma mensagem de Deus. Então tudo que estava acontecendo com aquele povo, depois deles ficarem tão egoístas e acontecer deles quebrarem e ficarem sem direção, Deus começou a tratar com aquele povo. E nesse mover de Deus, tratando esse povo, passando dificuldade, vivendo dias que eles não estavam vivendo, Deus deu uma visão a Anacondia. Deus falou assim para ele: logo, logo, grande avivamento virá sobre a Argentina. A Argentina será minha, diz o Senhor. Você vê que poderoso? Deus deu a ele, Deus mostrou a Anacondia, dizendo isso, que vocês imaginam o quão poderoso é. Se a gente às vezes sente, só de sentir a presença de Deus, você cristão que já sentiu a presença de Deus, você sabe que é coisa inexplicável. Agora imagine você ouvir de Deus. E Deus dizia que a Argentina era dele. Isso com certeza deu uma força tão forte a Carlos que ele, ficou doido para fazer cruzadas logo para poder evangelizar essas pessoas, porque o Senhor já declarou que eles eram dele. Então Deus começou a realizar milagres onde ele pregava e orava. O país inteiro foi impactado. Novas igrejas surgiram, novos pregadores se levantaram, milhares de pessoas se converteram e foram curadas.
eventos com mais de 70 mil pessoas em pé aconteciam, pois não havia lugar para se sentar. Na Bolívia, 100 mil pessoas receberam a Cristo como Senhor e Salvador, debaixo de muita chuva, lama, e ouvindo a palavra de Deus e recebendo a cura. Então tinha evento que tinha mais de 70 mil pessoas. Se a gente entender isso realmente, são estádios lotados. E muitas vezes a gente acha inimaginável isso. Essas tantas pessoas reunidas para ouvir Cristo. É meio difícil a gente imaginar isso. Mas eu já vi também no nosso Arena Jovem, a gente fazer evento e lotar estádio. Mas não 70 mil pessoas, mas tinha muita gente. Agora imagine isso nos dias de hoje. Imagine isso você recebendo, como Deus tem falado no seu coração, para você passar a palavra dele, passar a vida dele a outros. Agora imagine você sendo usado por Deus para mover 70 mil pessoas. É sobrenatural. E Deus moveu a vida de Anacondia. E ele foi esse cara. Isso não impede você e eu de sermos. Então, Carlos Anacondia diz que um verdadeiro reavivamento é muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Nós devemos estar preparados para sair do caminho e deixar que Deus seja Deus. Muitas vezes nós temos tomado a frente, nós temos tomado a direção que Deus quer comandar. Às vezes a gente tenta fazer as coisas nas nossas próprias forças. Nós queremos fazer do nosso próprio jeito. Mas Cristo é Ele que vai tomar a frente te usando. Deixa Ele te usar. Porque a partir do momento que a gente deixa a presença dEle, o Espírito Santo, ser Ele na nossa vida e transmitir palavras, eu falo para vocês, amados, eu não me imaginaria fazendo uma live aqui. Mas Deus me chamou para isso, Deus me chamou para algo maior e eu estou disposto a servi-lo. Muitas vezes Deus tem te chamado também, Ele tem falado com você, mas muitas vezes a gente fala, calma Deus, deixa que eu sei meu tempo certo. O tempo é de Deus, amados. Deus sabe o que faz na sua vida, e se Ele te chama, não rejeite o chamado de Cristo, porque há um tempo para todas as coisas. É tempo de nós se levantarmos e rompermos limites e movimentar pessoas, trazer pessoas a Cristo. Então, amados, Anacondia, ele falava que o mundo tem clamado por avivamento, uma visão sobrenatural de Deus. De acordo com a vida de Carlos Anacondia, podemos ver que esse avivamento ele tem 3 passos. Então, todo esse mover que Anacondia, que Deus mostrou a ele, a Carlos, tudo que ele fez, teve 3 passos de suma importância. Eu queria que eu e você entendesse nessa noite. Porque são passos que, se a gente entender, a gente tomar como posse e realmente praticar esse avivamento que houve lá na Argentina, ele pode ter na sua casa, na sua cidade, no seu bairro. Pode ter certeza disso. Você vai ficar sedento por evangelizar. Você vai ficar sedento por ver vidas novas vindo a Cristo. Quanto tempo faz que você não vê uma vida nova, que você não conversa com uma vida nova sobre o Evangelho? Às vezes a gente tem jogado tantas conversas fora, em assuntos banais, e sempre cai num assunto e você se nega a falar de Cristo à pessoa. Não seja essa pessoa. A todo momento, aproveite as oportunidades que Deus tem posto a você e fale do Evangelho, porque Ele é a única salvação, é a única vida que vai trazer libertação ao próximo. Amém? Então vamos lá, os três pontos, 3 passos que fez com que houvesse aquele avivamento naquela cidade, que Carlos Anacondia ele viu e trouxe a nós com a sua experiência. O primeiro dos passos foi o arrependimento genuíno.
Não tem como, amados, ter um avivamento sobrenatural, não tem como o Espírito Santo ele transbordar em meio a quando a nossa entrega ela não é genuína. A entrega genuína é aquela que realmente é feita de coração. Muitas pessoas às vezes elas se entregam e falam assim: Cristo, essa minha vida é sua, pode ficar com ela, usa a minha vida. Mas passando meia hora, ela já esquece de tudo que ela falou. E ela pega, toma posse da vida dela novamente e ela começa a fazer as coisas. Quando nós nos arrependemos genuinamente, a gente larga para trás tudo que passou. Nossos velhos costumes, nossas falas, nossas brincadeiras, nossas atitudes, todas elas ficam para trás. Porque o nosso arrependimento ele foi verdadeiro, ele foi genuíno. Então ele teve pureza no coração. Ele realmente teve um sentimento de mudança. É esse arrependimento genuíno que Deus quer de nós, para que o avivamento venha, para que a mudança venha e para que a presença dele possa ser transbordada em nós e as outras pessoas possam ver. O segundo ponto, né, o segundo passo que Carlos Anacundia ele deixa para nós claramente em sua trajetória evangélica é a libertação espiritual. Muitas vezes a gente tem que, além de ter esse perdão genuíno, a gente pedir esse perdão genuíno, a gente tem que realmente querer realmente tirar da nossa cabeça, ser libertado espiritualmente de tudo aquilo que nos afasta. Às vezes a gente não percebe, ou até você mesmo, ou eu, por muitas vezes aconteceu, de quando a gente não está tão firme na presença do Senhor, a gente está meio longe. Quando a palavra de Cristo é falada, quando a conversa é sobre Cristo, você fica meio sem jeito, você igual que tampa seus ouvidos, tampa sua vista, você não quer ver, você não quer saber de nada. Às vezes, amados, isso é algo que tem aprisionado espiritualmente a gente. Tem feito com que a gente não consiga ouvir realmente a liberdade que é o Evangelho, a vida realmente que é de Cristo. A gente pega, alguém vem falar para você, igual que você se tranca, você se fecha, você não tem coragem de se abrir e ouvir. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas têm um preconceito de tudo. Você vai falar para ela sobre quem foi Cristo, ela vai falar: não, eu já sei, não precisa você falar. Ela tem um isolamento que, igual que fecha tudo e não deixa com que a palavra, a semente do Evangelho entre no coração dela. Isso já é pregado a nós desde pequeno, quando nós não somos cristãos. É pregado que a igreja é lugar que só tem coisa errada, que todo pastor é ladrão. É engano, mas isso é o que o mundo vem te ensinando, porque o mundo não quer que você conheça o Evangelho. O mundo não quer que você tenha a palavra da libertação. O mundo não quer que você viva uma vida plena. Ele quer que você seja pobre, ele quer que você seja miserável, ele quer que você morra, ele quer que você seja um viciado, um traidor. É isso que o mundo quer. Mas o Evangelho, Cristo, ele quer que você seja uma pessoa que abençoe a outros, que ame. Cristo quer que você seja uma pessoa bem-sucedida, não só na questão financeira, mas na questão de vida, na questão de saúde, na questão de amor. Cristo ele quer muito mais. E por isso que o mundo tem te ensinado que é errado você ouvir sobre isso e que o Evangelho é uma coisa que não é para dar tanta importância. Quando você entender a importância e a mudança que o Evangelho faz na sua vida, eu garanto que assim como a minha, a sua vai ser mudada e você não vai conseguir mais soltar ele de você. Amém? Então, amados, o segundo ponto é esse. É a libertação espiritual. A gente tem que se entregar. Eu faço um desafio para você, que você se entregue. Você peça que você tenha um arrependimento verdadeiro. E que você peça para o Senhor tirar toda essa opressão espiritual que tem na sua mente, que
te impede de ouvir, de aprender mais, de sentir o Espírito Santo. Faça esses 2 passos, que aí a gente vai ver que o avivamento, assim como teve lá na Argentina, vai ter nos dias de hoje através da sua vida. Amém? E nosso terceiro passo, que Carlos Anacondia ele nos traz à tona, é a salvação. Todo avivamento ele vai ter como base a salvação. Porque pessoas arrependidas, genuinamente, pessoas libertas de toda prisão espiritual, consequentemente elas vão ser salvas, porque eles vão ter a luz que a vida com Cristo realmente é o que vale a pena. Então eles vão estar arrependidos, eles vão estar libertos, e eles vão olhar para Cristo e vão falar: Senhor, obrigado pela sua salvação. Obrigado por ter morrido naquela cruz por mim, por ter levado todos os meus pecados. Obrigado por ter me perdoado de todos os meus erros. E aí sim a salvação ela vem. E amados, eu falo para você, não tem maior felicidade de que você saber que a glória é o seu lugar. O avivamento, aquele momento de Carlos Anacondia, aquele momento ele viu que ele estava despovoando o inferno e estava colocando pessoas no céu. O Senhor estava usando a vida dele para povoar o céu. Uma coisa para falar para você, meu querido: o céu é o seu lugar. Não deixe com que o engano desse mundo faça com que você leve a vida, igual diz a música lá do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Não deixa a vida te levar, não. Tome uma posição, olhe para frente, pise no chão e fale: não, agora eu tomo uma posição, eu vou ser filho do Senhor. Eu vou começar a seguir o caminho para que eu vinha a esse mundo. Se eu estou aqui hoje é porque tem um motivo na minha vida, tem um objetivo. E esse objetivo é viver uma vida segundo Cristo nos ordena. É difícil falar isso, porque nos dias de hoje, eu entendo, porque eu já pensei muito assim. A gente quer ser dono de tudo, quer se sentir livre, quer ser dono dos nossos próprios passos. A palavra servir a alguém, isso corrói por dentro de alguém que não está acostumado. Porque não, eu não vou servir a ninguém, eu sou dono dos meus passos, eu faço o que eu quiser. Mas a partir do momento que você entende que Cristo, Ele está aqui e eu estou aqui para servir Ele, estar abaixo dele, fazer o que Ele deseja, para algumas pessoas parece loucura, mas para nós que entendemos que Cristo fala com a gente, amados, é maravilhoso ser servo do Senhor. É maravilhoso levar salvação a outras pessoas, a palavra da salvação. E se hoje eu estou fazendo esse vídeo, é porque eu quero que você seja salvo. Eu quero que você entenda que existe uma saída. E tudo que você está passando de dificuldade, tem um Deus que cuida disso. Amém? Então, amados, são esses 3 pontos que eu queria trazer para nós hoje nessa noite. O arrependimento genuíno, que se a gente tiver, e a libertação espiritual, e consequentemente a salvação, o avivamento vai ser sobrenatural aqui nessa terra. Pode ter certeza que através da sua vida, muitas pessoas vão conhecer a Cristo, quando você realmente se posicionar e começar a falar do Senhor. Eu quero trazer para nós um versículo que realmente toda vez que a gente fala sobre ele ou ouve ele, nós temos uma transformação. Em João 3,16, a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, Cristo deu sua vida não para que você morra, mas para que nós aqui
tenhamos a vida eterna. Você está comigo nessa? Eu creio, eu quero, eu abraço essa causa. Eu quero a vida eterna ao lado de Cristo. Em Marcos 5,14 diz: vocês, você, são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amados, nós somos luz. Nós somos luz. O Evangelho é luz. Eu quero que a gente entenda que se o povo não vai até a luz vai até o povo. Então muitas vezes as pessoas não querem ir de encontro à luz. Elas têm medo. Elas têm medo de ter um compromisso, mas elas veem que a luz está ali. Então vamos fazer esse papel. Já que as pessoas não vêm até a luz, vamos levar a luz até as pessoas. Seja esse cara, assim como o Carlos foi, ele fez cruzadas, ele levou a luz a outras pessoas. E como nós falamos, mais de 70 mil pessoas se reuniam para ouvir a luz, para ver a luz. E mais de 100 mil pessoas conheceram essa luz e se renderam a ela. Então, uma luz acesa não faz o mesmo efeito que 2, 3, 50, 100 luzes ao mesmo tempo. Então, se nós todos se juntarmos, assim como foi lá, como o Carlos se levantou, mais pregadores se levantaram e a luz começou a resplandecer mais e mais e mais. E as pessoas começaram a olhar e falar: meu Deus, o que é isso? E ali tinha a cura, ali tinha libertação, pessoas iam às cruzadas e saíam curadas, não tinham dores. Pessoas desenganadas eram curadas. E aí, você quer ser esse cara? Cristo, ele quer te usar para isso. Vamos ser essas pessoas, vamos levar, vamos mostrar essa luz. E juntos nós somos muito mais fortes. Então, amados, ainda estamos em processo de construção. Mas vamos pensar que a cada dia que a gente se aperfeiçoa, a cada dia que a gente busca uma mudança, nós estamos se moldando e a cada dia nos deixando mais sólidos, para que possamos sair lá fora e mostrar realmente a vida de Cristo que é em nós. Cruzadas, tendas, milagres, maravilhas, tudo isso tinha naquela época. Nas cruzadas, amados, muitas pessoas eram impactadas. E hoje, nós aqui às vezes estamos parados. Uma live pode trazer a mudança na vida de muitas pessoas. Eu reparei que depois que a gente começou a fazer, poxa, se presencialmente a gente consegue alcançar 5 pessoas, através da rede social a gente alcança 500, 800. Então a luz, ela está sendo transmitida. Se as pessoas não querem chegar até a luz está chegando até elas. Amém, amados? Então eu queria finalizar com vocês, mostrando que naquela época, tanta era a presença de Deus, tão forte o avivamento que Deus trouxe naquela cidade, naquele país, que crianças de 7 a 8 anos, sabe o que elas faziam nas cruzadas? Elas impõem as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. Elas eram curadas. Imagine, crianças entendiam realmente o poder de Deus e punhavam as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. E eu, nesse momento, como ato profético, quero declarar na sua vida: se você está com alguma dor, se você está com algo que está te incomodando há dias, nesse momento eu declaro sobre a sua vida toda a cura, toda a restauração, toda a libertação de qualquer cativo que tenha te aprisionado. Em nome de Jesus, receba isso. Eu declaro daqui, da minha casa, sobre a sua vida, toda a cura. Em nome de Jesus. Crianças naquela época
empunhavam as mãos sobre as pessoas e elas eram curadas através do nome de Jesus. Qual tem sido a sua desculpa? Eu queria finalizar com isso, amado. Qual tem sido a sua desculpa para não tomar a posição que Cristo tem te colocado? Qual tem sido a sua desculpa para não querer realmente viver esse avivamento que o Senhor tem trazido? Amados, a gente está passando pela mesma situação que a Argentina naquela época. Ela estava passando por um momento de angústia, aflição, o desespero era tomado conta nas ruas. Aí o Senhor tratou e trouxe o avivamento e muitas pessoas foram curadas e o evangelho foi passado. Hoje a gente vive um período de pandemia, onde a economia está totalmente instável, pessoas desempregadas, pessoas desesperadas com crises de ansiedade, aumentando os medicamentos controlados. É quase a mesma situação da Argentina naquela época, amados. E Cristo falou lá antes, lá para eles: esse é o meu povo, eu escolhi esse povo para ser meu. E hoje, creiam, amados, que Cristo está falando que o Brasil, que Iguape, que o Rocio é dele. Basta apenas a gente entender e se levantar, como o Carlos Anacondia fez. Se levantar para trazer esse avivamento e mudança e cura na vida das pessoas. Amém? Amado, eu quero orar por você nesse momento. Que em nome de Jesus essa palavra possa ter entrado no seu coração e trazendo refrigério, trazendo mudança e trazendo o amor que contém nela. Amém? Quero orar por você, amado. Pai, em nome de Jesus eu oro por essa pessoa, Deus. Pai, abençoa a vida dela grandemente. Obrigado, Senhor, por me colocar minha vida, Senhor, para que eu possa ser porta-voz da Tua palavra, para que eu possa falar, ó Deus, das Tuas maravilhas. Nos desperta, Senhor. Nos desperta a trazer o Evangelho nesse momento de desespero que o mundo está. Senhor, usa nossas vidas, usa a minha vida, usa a vida do meu irmão que nesse momento está acompanhando, Deus. Que nós possamos ser pessoas que vamos se levantar a levar a luz a outras pessoas. Senhor, se a luz não vem até nós, nós vamos até elas. Não, desculpa, Senhor. Se as pessoas não vêm até a luz, nós, luz, vamos até elas. Pai, abençoa cada vida, Senhor. Abençoa esses meus irmãos que nessa noite estão aqui. E que o Senhor possa, Senhor, falar através da vida deles. E que eles possam reconhecer e ver que o Senhor está operando na vida deles. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui até agora. Você é uma bênção. Obrigado por tudo. E se um dia por aí a gente se encontrar, possamos dar um abraço, porque nos dias de hoje está difícil aí. Então Deus abençoe vocês. Até um próximo sábado. Tamo junto. É nóis. Valeu.